Hallo zusammen, herzlich willkommen, boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal Clube de Alemão. Na aula de hoje, que é a primeira de algumas aulas que eu estou criando para vocês, eu vou ensinar sobre os verbos separáveis. Pois é, eles causam tantas dúvidas e a partir de hoje você vai entender tudo o que há para entender sobre os verbos separáveis. A aula de hoje é uma introdução e depois eu vou trazer aulas com exemplos mais práticos. Espero muito que vocês gostem, então já deixa a sua curtida, se inscreva no canal ativando o sininho para não perder nada do que eu posto. Sem mais delongas, vamos começar. Nesta aula eu quero fazer com vocês uma introdução a esses verbos separáveis. No alemão nós chamamos esses verbos de trennbare Verben ou simplesmente verbos separáveis. Mas o que eles são? O que acontece? O alemão é como se ele tivesse preguiça de criar novas palavras. Então ele vai pegar os verbos que ele já tem e ele vai colocar um prefixo de tal forma que apenas ao colocar esse prefixo ele consegue mudar o sentido daquele verbo, ele consegue adicionar uma nuance, tá? Então, basicamente, vão ser verbos que eles vão receber uma partícula que a gente também chama de prefixo, prefixo separável, tá? E esse prefixo ele vai descolar do verbo no final e vai lá para o final da oração. Esses são os verbos separáveis. Esse descolamento, essa separação é que dá um nome característico a esses verbos. Por exemplo, tá? Aqui nós temos no infinitivo o verbo anrufen. Só que esse an que eu coloquei aqui de verdinho, ele é um prefixo, porque já existia o verbo rufen. Em alemão, rufen é chamar, quando você grita o nome de uma pessoa. Por exemplo, Alex, isso é rufen. Só que o an, ele tem a ver com impactar diretamente. Então, ele traz essa ideia de chegar até o alvo. Então, quando a gente coloca, a gente modifica o rufen. Anrufen seria ligar para alguém, fazer uma chamada, entendeu? Então, basicamente, ao invés de criar um novo verbo, tá? Eu vou simplesmente adicionar um prefixo e esses prefixos vão ter algum sentido, ok? Então, o que eu quero que vocês percebam é que, beleza, quando vocês entrarem lá no dicionário e vão procurar pelo verbo, ele vai estar dessa maneira, vai ter um prefixo e vai ter o verbo, só que eles estão aqui juntinhos, coladinhos. Quando a gente conjuga esses verbos, principalmente no presente, tá? Em frases afirmativas ou negativas, que são aquelas frases que a gente chama de declarativas, aquelas frases simples, o que acontece? O prefixo que antes ficava aqui logo atrás do verbo, coladinho, ele se separa, se descola e vai para o final da oração. Então, para dizer eu ligo para minha mãe, eu digo ich rufe meine Mutter an. Para dizer, então, ligar para alguém é anrufen. E para dizer eu ligo seria ich rufe an. Eu não posso dizer ich anrufe, ok? Isso é muito comum no alemão, a gente tem muitos verbos dessa categoria. Então, eu queria que vocês notassem que esse prefixo, o an, ele foi para o final da frase quando o verbo está conjugado. Por isso que é verbo separável, ele se separa. Mas quando é que vai ocorrer essa separação? Basicamente, quando a gente conjugar esse verbo no presente, que em alemão a gente chama de Präsens, ou no passado simples, que a gente chama de Präteritum. O que acontece? O passado simples, Präteritum, a gente quase não usa, tá? No dia a dia a gente usa mais um outro passado que a gente chama de Perfect. E eu vou falar sobre ele aqui para vocês também. Inclusive, tem uma aula só sobre Perfect aqui no canal. Não tem muito tempo que eu coloquei essa aula no ar e ela está super completa. Você pode dar uma olhada também. Tá? Nós temos também orações subordinadas. Eu também já falei muito sobre isso aqui no canal. Inclusive, tem um curso de conectores, tá? Tá aqui na página principal do canal. Vocês podem olhar lá. Lá eu falo sobre as orações subordinadas, tá? No caso das orações subordinadas, o verbo, como ele vai para o final lá da oração, né? Ele não vai ser separado. Então, vai ficar o prefixo com o verbo. Então, basicamente, eu quero que vocês entendam que quando vocês tiverem frases declarativas no presente ou no passado simples, tá? Que seria o pretéritum, vai haver a separação. Para os outros casos, no caso, por exemplo, de
Orações subordinadas, isso não vai acontecer, ok? Em frases imperativas também a gente vai ter a separação. Eu vou até adicionar aqui um exemplo para vocês, tá bom? Olha só o verbo ausgehen. Aus dá a ideia de para fora e gehen significa ir. Ir para fora significa sair. Então, ao invés de criar uma nova palavra, a gente simplesmente pegou um verbo que a gente já tinha e colocou um prefixo. Na hora de conjugar no presente, para eu falar assim, ela sai com ele, então o prefixo vai se separar. Sie geht mit ihm aus. O aus vai lá para o final. Agora, no passado simples, ela saiu com ele. Sie ging mit ihm aus. O aus também vai lá para o final. Tá? Eu vou até colocar aqui um exemplo também. Aqui está um exemplo no imperativo. Gehen Sie bitte mit mir aus. Saia comigo, por favor. No imperativo, também houve aí essa separação. Eu vou colocar aqui, também vou adicionar aqui em cima para vocês. Então, a partícula é separada do radical em orações declarativas, no presente ou no passado simples, e em orações imperativas. Pronto. Tá? Só nas orações subordinadas que isso não vai acontecer e eu vou mostrar também para vocês o passado do tipo perfect. Então, olha só uma oração subordinada. A oração subordinada é aquela que explica uma outra oração, né? Que dá sentido para uma outra oração que a gente chama de principal. Tem aula sobre isso aqui no canal, eu não vou adentrar nesse assunto, tá? Então, vamos falar o seguinte. Eu consigo saber o que está acontecendo na empresa porque eu ligo para o meu chefe. Então, só essa parte, porque eu ligo para o meu chefe, isso é uma oração subordinada. No alemão, quando a gente tem orações subordinadas, elas fazem com que os verbos vão lá para o final dela. Então, como o verbo vai inteirinho lá para o final, eu volto a juntar o prefixo da parte verbal. Então, fica dessa maneira aqui, olha. Weil ich meinen Chef anrufe. Tá? Aqui não é anrufen, porque aqui está conjugado. Eu ligo, não é ligar. Se fosse ligar, seria anrufen. Mas como aqui eu tenho que conjugar, mas mesmo assim o prefixo fica antes aqui, ó, fica junto do verbo. Então, weil ich meinen Chef anrufe. Passando adiante, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as ideias dos prefixos. O que acontece? A partir da próxima aula, em que eu vou trazer para vocês exemplos práticos, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre cada um desses prefixos, o que eles significam, as ideias que eles trazem, e eu vou trazer mais exemplos, então isso vai ficar muito mais claro para vocês. Mas por enquanto, eu quero que vocês entendam que esses prefixos eles não são acidentais, ou seja, uma pessoa não decidiu simplesmente colocar esse prefixo lá atrás de um verbo e criar um novo verbo. Não, eles têm sentidos específicos. Então tem um porquê de usar determinado prefixo e não outro. Inclusive, com o mesmo verbo, por exemplo, aqui o verbo machen, que significa fazer, você pode usar uma infinidade diferente de prefixos e isso vai mudar o sentido do verbo. Tá? Então a gente vai conseguir nuances de sentido, adicionar essas nuances aos verbos. Por exemplo, o prefixo auf, ele dá a ideia de movimento para cima ou então de abertura. Quando eu falo, por exemplo, aufstehen é o verbo levantar-se. Ou então aufmachen seria abrir. Stehen significa estar de pé. Quando eu coloco auf, quer dizer um movimento para cima. Quando você sai da cama, você faz um movimento para cima e fica de pé. Por isso que é levantar, é aufstehen. Aufmachen significa fazer, que é o machen, fazer ficar aberto. Então, abrir, aufmachen. Tem o ein, que vai dar essa ideia de entrar, ou então vai ser sobre o início de alguma coisa. Quando eu falo assim, eintreten, quer dizer entrar em algum lugar, adentrar um ambiente, ou então ingressar em um ambiente. Esse ein dá essa ideia de movimento para dentro. E o aus dá a ideia de para fora. Eu não tinha falado para vocês do ausgehen, que seria sair para fora. Aliás, ir para fora, né? Gehen é ir e aus é para fora, então quer dizer sair. Ele também pode indicar essa ideia de apagar e desligar, né? No inglês a gente tem o on e o off, né? Quando nós temos, por exemplo, aparelhos eletrônicos, inclusive aqui no Brasil, né? O liga e desliga é on off, né? Que aparece assim em inglês. Em alemão é ein aus, ein aus. Esse aus dá a ideia de apagado, desligado. Então, machen significa fazer e aus significa o quê?
apagado, desligado. Então, pode ser apagar ou desligar algum aparelho, tá? Então, é muito simples. Depois eu vou trazer mais exemplos para vocês nas próximas aulas. Vamos lá, agora nós temos que falar do passado composto, que eu até escrevi errado aqui, que se chama perfect. E o passado composto do tipo perfect, ele é o que a gente mais utiliza no dia a dia, principalmente na fala. Só que ele é composto porque ele é formado por dois elementos. Um deles é um verbo auxiliar, que pode ser o haben ou o sein, vai depender do verbo. Pessoal, eu fiz um vídeo só sobre isso, tá? Eu vou inclusive deixar esse vídeo aqui na descrição para vocês darem uma olhada. Então, eu não vou explicar o passado perfect aqui, eu já estou partindo do pressuposto que vocês conhecem, tá? Se vocês não conhecem, dá uma olhada lá naquele vídeo que eu explico tudo direitinho. E o particípio passado, que em alemão a gente chama de Partizip 2, tá? Por exemplo, o verbo machen está no infinitivo, que é fazer, e gemacht seria o Partizip 2, que é o particípio passado. Se eu fosse traduzir literalmente, seria feito. Então, fazer, feito. Perceba que quase sempre o Partizip 2 vai começar com esse G seguido de E. Então, ge, tá? E tem uma regra para os verbos separáveis. O que, que acontece? O prefixo separável, que são esses prefixos aqui que eu expliquei para vocês, tem muitos outros que eu vou trazer em próximas aulas, eles ficam antes do ge. Por exemplo, gehen significa ir. Gegangen é o Partizip 2 do verbo gehen. Agora, ausgehen, que seria sair, né, que tem esse prefixo aqui, o aus, na hora de construir o Partizip 2, eu falo ausgegangen. Basicamente, eu coloco ele atrás. Olha um exemplo aqui. Ontem à noite saí com amigos. Gestern bin ich abends mit Freunden ausgegangen. Tá? Então, seria isso, gente. Basicamente, é uma introdução dos verbos separáveis. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou, comenta aqui embaixo e fique ligadinho para as próximas aulas em que eu vou trazer exemplos com mais prefixos para você conhecer todos eles e arrasar no alemão. Te vejo na próxima lição. Até lá. Bis dann!